Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo, Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Confesso a vocês, meus irmãos, que eu sempre sou muito tocado por situações e informações que nos mostram, nos trazem o sobrenatural de Deus. Então eu já vi muito Deus agindo na vida das pessoas. Durante os anos que eu estive na RCC, vi milagres, vi gente sendo tocadas e curadas. E esse sobrenatural de, mesmo nós sendo miseráveis, pequenos, nós vemos a ação de um Deus que é tão grande e que se compadece desses pequenos vermes miseráveis que somos. Eu assisti a alguns trechos do Aleluia deste ano, um pedaço do show do Frei Gilson, um pedaço do show do Juninho Cassimiro. E analisando e vendo informações a respeito desse tema, me chegou o testemunho de uma empresária que se chama Tainá Viana. Ela é proprietária da NBS Burger Pizza. E eles foram trabalhar no festival, que é o maior festival de música católica do mundo. Eu até disse nas Américas, né? Mas é do mundo, tá? E acabou presenciando um verdadeiro milagre no dia do show do Frei Gilson. A empresa que é responsável pelos geradores é uma empresa extremamente séria. E situações como a que aconteceu simplesmente não acontecem. Isso só deixa o testemunho ainda mais impressionante. O relato dela é de arrepiar, provar que Deus age de forma surpreendente quando menos esperamos. Eu estou aqui com uma publicação da Made in Católica também que, se eu não me engano, participa da Shalom, é de um membro da Shalom também, da comunidade Shalom. Eu vou colocar o testemunho da Tainá aqui, depois eu vou comentar a respeito. Mas primeiro, vamos ver o testemunho. Ficamos sem energia no dia que era para ser de maior venda no Aleluia. E estou aqui para te contar o nosso testemunho, te dizer que Deus é lindo e que Ele sabe de todas as coisas. Essa foi a primeira vez que participamos de um evento desse tamanho. O investimento foi muito alto e estávamos animados para esse dia. O evento começou na quarta-feira e foi até domingo. Toda a organização do Aleluia já nos tinha nos avisado que sábado estavam esperando um recorde de público e que seria nosso maior dia de venda. Até que, às 8 horas da noite, com uma fila gigantesca, as luzes se apagam. Porém, somente as luzes da praça de alimentação 1, que era exatamente a que nós estávamos. Nesses eventos, nada pode ser a gás, tudo é elétrico. Meu esposo correu lá fora e voltou com a informação que o nosso gerador tinha dado um curto-circuito e estava pegando fogo. No meio do caos, avisamos aos clientes que não tínhamos como vender e que não tinha previsão para voltar, porque quando o técnico olhava para o gerador, ele apenas balançava a cabeça, como quem diz assim, isso aqui não tem jeito não. Voltei para o caixa e falei novamente, pessoal, realmente não temos previsão e não tem o que ser feito. A única coisa e mais importante que podemos fazer é pedir a Deus. Nesse momento, já tinha um casal e 3 meninas. Apareceu também uma senhora que com seu filho tinha atravessado a multidão. PS, ela estava do outro lado, tinha uma praça de alimentação lá do lado dela. Quando eu informei a ela, ela disse que ia pedir ao Senhor por nós e que Ele ia nos abençoar. E eu fui lá para trás de novo. Falei com o Senhor, Deus, isso aqui é teu. Eu não sei o que tu quer me dizer com isso. Hoje era exatamente o dia que nós iríamos tirar o nosso lucro. Até agora, tudo que vendemos foi apenas para pagar o investimento.
Mas eu confio em ti, Senhor, e eu sei que tu vai fazer a tua vontade. Enquanto isso, lá na frente, nossos clientes escolheram permanecer. Estavam levantando um clamor para nós, pedindo ao Senhor que nos abençoasse e que essa luz voltasse. Bastou eu finalizar minha oração, a luz voltou. Eu e minha amiga Nai, que estava do meu lado vendendo pastel, tá? Nai Mix Pastelaria, anotem também esse nome. Pulamos, gritamos e nos arrepiamos inteira. Entramos nas lojas e os nossos clientes estavam lá, pulando e aplaudindo com a gente. E vocês sabem o mais louco? O técnico do gerador falou que em anos de experiência nunca viu um gerador voltar a funcionar depois de pegar fogo daquele jeito. Mas nós provamos a ele o poder da oração. Eu passei o outro dia inteiro chorando. E tô até agora. Quando eu falo, eu sinto o amor de Deus por nós, sabe? E te digo mais. O mesmo Deus que curou o cego e fez o paralítico andar é o Deus que realiza os milagres de hoje, pois ele nunca muda. Beijos, fiquem com Deus. Pois bem, meus irmãos, isso retrata que Deus, ele ainda continua agindo, nos mostra que Deus continua agindo. Óbvio, né? Eu falei que eu já vi muitos milagres e prodígios acontecerem e continuam acontecendo milagres e milagres e milagres. Padre Léo que sempre dizia, né? Que nós temos um caminhão de milagres para receber nas nossas vidas. Mas muitas vezes esses milagres passam e nós não temos fé suficiente para recebê-los. Nós não queremos, nós não recebemos, porque nós optamos por outras coisas neste mundo. Aqui, olhando essa situação e esse relato, nós precisamos frisar uma coisa muito importante. Qualquer um que tem som, qualquer um que mexe com energia elétrica, que já mexeu com banda, com... Meus irmãos, quando uma coisa pega fogo, já era. Não volta a funcionar. Não volta. Aquilo ali queima o fio, derrete, não volta. É assim, isso só atesta. O técnico do gerador falou que nunca havia visto um gerador que pegou fogo daquela forma voltar a funcionar. Aí é só Deus mesmo. Só Deus para operar os milagres. Só Deus para fazer a sua obra. Queridos, olha, eu já vi potência de som pegar fogo quando nós estávamos nos grupos de oração ou saindo com som. Pegou fogo, só leva para o técnico. Ou estourou alguma coisa, queimou alguma coisa. Não funciona mais. Você sente aquele cheiro de fio queimado, aquele cheiro de queimado e não volta a funcionar. Pois bem, olhando esse testemunho, nós podemos trazer isto para nós também. Podemos trazer isso para nós. Qual que é o milagre que nós estamos precisando na nossa vida? Será que é o milagre da conversão? Será que é o milagre da cura de um vício, da cura de um problema, da cura física de uma doença? Deus pode fazer, Deus pode realizar. Deus pode. Agora, precisa da nossa contrapartida, nós precisamos ter fé nisso, né? Interessante que é bem no dia que, logo depois das 8 ali, começa o show do Frei Gilson, né? E quantos milagres nós estamos vendo através do ministério desse sacerdote, do ministério do Frei Gilson. Todos os dias são dezenas de milagres que são enviados. Todos os dias são dezenas de milagres que são relatados. O Frei Gilson traz lá quando está acontecendo os rosários. Então, meus irmãos, nós também podemos receber, mas precisa da nossa contrapartida. Precisa de nós verdadeiramente nos abrirmos à graça de Deus e termos uma fé que espera, uma fé que
coloca nas mãos de Deus e não pega de volta. O grande problema de muitas vezes da pessoa falar assim, olha, entreguei tudo nas mãos de Deus, isso é algo que nós escutamos muitas vezes na nossa vida. Principalmente com pessoas que estão na igreja. Mas é recorrente, volta e meia vocês vão escutar a pessoa falando assim, olha, eu entreguei nas mãos de Deus, e está nas mãos de Deus. Se o milagre for para acontecer, vai acontecer. Sabe qual é o grande problema disso? A pessoa fala assim, eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Mas passa 2, 3 dias, a pessoa pega de volta para ela e vai procurar em outros lugares, sendo que ela entregou para Deus fazer. Mas Deus não fez tão rapidamente como ela esperava, ela já foi buscar em outras situações, muitas vezes busca até em outras religiões. Então, meus irmãos, quando nós depositarmos nas mãos de Deus, nós temos que esperar com fé que Deus pode realizar, se isso for da vontade dele. Porque às vezes nós também queremos um milagre que não é o melhor para nós e não é a vontade de Deus. Nós precisamos entender isso também. Deus sempre quer o nosso melhor. Então, às vezes, nós precisamos passar por aquele sofrimento para que nós cresçamos como pessoas, para que nós cresçamos em santidade. Então, precisamos entender também. Beleza? Então, que Deus nos abençoe na defesa da fé, da Santa Igreja Católica. Compartilhe esse milagre para que mais pessoas também vejam esse bonito testemunho a respeito do que aconteceu lá no festival. Aleluia. Louvado seja Deus. Salve Maria e que viva Cristo Rei.